Estamos de volta com mais um podcast Geografando. O tema de hoje é convenções cartográficas. Então vamos nessa. É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse projeto do podcast, né? Em 2021 estamos estreando com esse projeto novamente nas aulas de geografia. E como eu combinei com vocês, é interessante vocês acompanharem com o livro didático em mãos. Estamos iniciando o capítulo 2, a cartografia e suas linguagens. Quando a gente for para o tema da aula de hoje, que é convenções cartográficas, esse assunto está na página 38. Bem, pessoal, ao longo da história, as representações cartográficas, ou seja, os mapas, as cartas, os meios pelos quais os homens usam, né, para se localizar, ele vem evoluindo. Se você pegar um mapa de 100 anos atrás, ele não é a mesma coisa que um mapa hoje. Um mapa do século XV, daquele período das grandes navegações, século XVI, ele não tinha as precisões exatas, a localização exata dos pontos e etc. A linguagem também era outra, mas isso vem evoluindo com o passar do tempo, com a evolução das técnicas, com a evolução científica, com a evolução de diversas outras tecnologias. Algumas perguntas aqui na página 37, pessoal, diz assim: como os mapas podem ser úteis em situações do dia a dia? O que um mapa precisa apresentar para ser interpretado e compreendido? Aí agora nós vamos propriamente dito para a aula de hoje, que é convenções cartográficas, na página 38. Bem, como forma de comunicação gráfica, que representa a realidade em um plano bidimensional, que é o caso do mapa, né, gente? Num papel, os mapas possuem uma linguagem visual própria, chamada linguagem cartográfica, que se distingue, é diferente, né, de outras formas de representação gráfica. Bem, essa linguagem que chamamos cartografia, ela foi criada com o objetivo de facilitar a leitura e compreensão das informações dos mapas. Abrange um variado sistema de signos. Que signos, professor? Linhas, cores, símbolos, figuras geométricas, desenhos, texturas, entre outros. Esses signos, ou esse sistema, ele se expressa na forma de legenda. Parte do mapa que contém o significado de todos os símbolos utilizados em sua representação. Sempre que você pega um mapa, pessoal, ele vem com uma legenda lá num cantinho, geralmente, né, no canto inferior, esquerdo ou direito, é uma caixinha de texto que vem ali com os seus símbolos utilizados naquele mapa e vem a definição do que cada símbolo representa. Vamos lá, chutando aqui. Você vê lá uma cruz e aí ao lado da cruz vai estar lá, cemitérios. Então, sempre aonde aparecer a cruz no mapa que você está estudando, você vai entender que então ali tem um cemitério. Então, isso é a legenda. Então, as convenções cartográficas é o que, gente? Bem, vamos continuar aqui a leitura para a gente entender. É por meio dessa simbologia que conseguimos identificar, por exemplo, a localização de cidades, portos e aeroportos, o traçado de rodovias e ferrovias, o curso de rios, o tipo de clima ou vegetação de certa área, o tipo de lavoura cultivada em uma região, a movimentação dos fluxos migratórios em um território e etc. E como no exemplo que eu dei para vocês, aonde estão os cemitérios ou não. Embora não exista uma padronização obrigatória, pessoal, para cada informação representada em um mapa, quer dizer, sempre que for representar cemitério tem que ser uma cruz. Não necessariamente. Existem várias convenções básicas que, de acordo com a simbologia utilizada, auxiliam o autor a compreender imediatamente o fenômeno representado. Vamos ver um exemplo clássico aqui, gente. Por exemplo, a cor azul, ela representa rios, lagos, mares, oceanos. E se você vai representar, por exemplo, clima, então áreas onde vai ocorrer chuvas vai estar na cor azul. Áreas de seca vai estar nas tonalidades amareladas, tendenciando com aproximação ali para o laranja.
Então, existem algumas convenções básicas. Então, convenção, gente, é tipo de acordo. É meio que um acordo para a melhor compreensão dessa linguagem que é a cartografia. Se você for fazer um mapa e você elaborar do jeito que der na telha, sei lá, eu vou representar rios, mas eu não quero colocar a cor azul. Vai ficar complicado para quem for estudar aquele mapa que está acostumado com a maioria dos outros mapas que usam o mesmo padrão. E aí você vai estar usando diferente, representando os rios na coloração vermelha, por exemplo. Fica complicado. Então, as convenções cartográficas, elas têm esse objetivo de estabelecer padrões para que todo mundo que veja aquele mapa em qualquer lugar do mundo, ele tenha mais ou menos uma noção do que se trata. Repito, se for representar questão climática, questão de chuvas, por exemplo, como eu já falei, onde vai haver chuvas numa tonalidade azul e onde não vai ter a tonalidade amarela ali para o laranja. Como vocês têm aqui na página 38, o quadro abaixo apresenta algumas das convenções mais utilizadas, convenções cartográficas. Veja aqui vários exemplos de linhas que podem ser utilizadas em diversos mapas. Você pode encontrar em diversos mapas por aí. Veja que tem linhas contínuas, linhas pontilhadas, linhas retas, linhas... Então tem todo tipo de linha aqui e você vê que ao lado de cada uma dessas linhas, que também se diferenciam pelas cores, além de se diferenciar pelo formato, pela cor, se diferencia também pela espessura. Você vai ver que tem umas linhas mais fininhas, outras mais espessas. Veja na segunda linha, na segunda categoria aqui, que é cores e texturas. Você vai ver que vai ter a gradação, né, das cores mais leves, mais frias, como você vê aqui na primeira coluna, que vai do verde ao vermelho. No outro caso, o uso de solo, também você vai ter cada quadrinho representando um tipo de solo. E depois, habitantes por quilômetro quadrado, vai das tonalidades amarelas, onde tem menos habitantes, para as tonalidades mais vermelhas, onde tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E por fim, na última categoria, figuras, você vê que cada figura vai representar, por exemplo, um tipo de mineral. Ou na segunda coluna, cada forma geométrica vai representar um tipo de povoamento, se apenas um vilarejo, no caso aqui povoado, ou uma capital federal, que no nosso caso aqui seria Brasília. E na última colunazinha você vê tipos de transporte, né? Com alguns desenhos, no caso o aeroporto você vê com desenho de um avião, quer dizer, fica muito óbvio. Se você vai representar um aeroporto, é interessante que você represente com algo que remeta a aeroporto. Então, gente, existem essas convenções, esses acordos, né, para quando você for ler um mapa, você já ter mais ou menos um direcionamento do que se trata. Então, você vê que não é de qualquer forma que se faz um mapa, que se elabora um mapa, e também não é de qualquer forma que se interpreta ele. Isso é importante tanto para quem vai fazer o mapa, quanto para quem vai estudar aquele mapa. É para isso que servem as convenções ou os acordos cartográficos. Para quando você for fazer o mapa, você utilizar uma linguagem que a pessoa que for estudar ele também seja compreendido, seja entendido a linguagem que foi utilizada naquele mapa. Tanto para quem faz, repito, quanto para quem lê, para quem estuda aquele mapa. Então, espero que vocês tenham compreendido qual é o sentido desses acordos ou convenções cartográficas. A ideia é que tanto a ponta onde se faz, quanto o outro lado, a outra ponta onde se estuda, haja uma compreensão, haja um entendimento do que se quis representar ali naquele papel, naquele mapa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. As questões do nosso formulário estarão também dispostas com o link aí no grupo do WhatsApp de vocês. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.